Salve, salve, torcedor palmeirense! A semana começou quente e não é só por causa do calor não, hein? É porque tem decisão pesada chegando na Libertadores e o coração já começa a acelerar só de pensar nesse confronto entre Palmeiras e River Plate lá na Argentina. Mas antes de falar da pedreira que vem pela frente, bora atualizar tudo sobre o nosso Verdão, porque tem movimentação importante rolando tanto dentro quanto fora de campo. E claro, aquele radar ligado no Campeonato Brasileiro também, porque a disputa na parte de cima da tabela tá pegando fogo. Para começar, o Palmeiras entra nessa semana com a confiança renovada depois de uma grande atuação contra o Internacional. Um jogo em que o time mostrou intensidade, jogadas bem trabalhadas, pressão coordenada na saída de bola e uma clara evolução tática. E isso, sem dúvida, é reflexo dos treinos durante a pausa da data FIFA. O time usou esse tempo com inteligência, trabalhou aspectos importantes, e isso ficou evidente em campo. Mas agora, a parada é outra. O adversário é o River Plate, fora de casa, e em jogo de mata-mata de Libertadores. É aquele tipo de duelo que já começa a mexer com a cabeça do torcedor, que já vai esquentando o clima desde o início da semana. Toda vez que o Palmeiras cruzou com o River Plate em fases decisivas da Libertadores, deu Verdão. E essa memória é boa demais. Dá aquele gás extra, aquela sensação de que o filme pode se repetir, e quem sabe terminar com mais uma taça no armário. Mas não tem ilusão, não. O River é cascudo, tem camisa pesada, joga em casa empurrado por uma torcida fanática, e vai ser pressão do início ao fim. O Abel Ferreira sabe disso melhor do que ninguém, e por isso vem quebrando a cabeça para montar a melhor formação possível para esse duelo. Inclusive, o treinador tem duas dúvidas na escalação titular. Uma delas está no meio-campo. Será que ele mantém o Evangelista, que foi muito bem contra o Inter, inclusive marcando gol, ou coloca o Andréas Pereira desde o início? O Evangelista aproveitou a chance, foi participativo, mostrou qualidade, e é difícil tirar um jogador que vem em boa fase. Mas Andréas tem mais experiência, já viveu jogos grandes e pode oferecer algo diferente na criação. A outra dúvida está no setor ofensivo, Veiga ou Maurício no lugar de Facundo Torres. O uruguaio não comprometeu na última partida, mas também não brilhou. Já o Veiga, todos sabem do potencial, da técnica refinada, e da capacidade de decidir jogos grandes. A Abel vai ter que decidir com base no que viu nos treinos e no que espera desse confronto tenso lá na Argentina. Enquanto isso, o Palmeiras segue firme na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mesmo com alguns jogos a menos, o time se mantém no topo, com 46 pontos, apenas 2 a mais que o Cruzeiro, que aparece logo na cola com 44. E aí entra um detalhe importante: o confronto entre Bahia e Cruzeiro, que acontece nesta segunda, é daqueles que o torcedor do Verdão vai acompanhar de olho grudado na tela. Um tropeço do time mineiro seria excelente para manter o Palmeiras tranquilo na vice-liderança, pelo menos até os jogos atrasados serem cumpridos. O ideal seria o Bahia vencer, mas até um empate já ajuda. O Brasileirão é longo, tem muita água para rolar, mas cada ponto nessa altura da competição conta demais. Falando em Brasileirão, já tem movimentação nos bastidores pensando no jogo contra o Fortaleza, que será no sábado, às 9 da noite, no Allianz Parque. E aqui vale destacar mais um acerto da diretoria: os ingressos já estão à venda desde a última sexta-feira, com valores mantidos entre R$50 e R$200, o que é ótimo para garantir casa cheia. A ideia é manter a média de mais de 40 mil torcedores por jogo, algo que tem feito a diferença, tanto no clima quanto na pressão sobre os adversários. E olha, se para o jogo contra o River no Allianz os valores forem um pouco mais altos, ainda assim a expectativa é de quebra de recorde de público na temporada, tamanho o interesse do torcedor por esse confronto decisivo. Mas nem só de jogo vive o noticiário do Palmeiras. Tem bastidor quente no mercado da bola também. Mesmo com a janela de transferências fechada, o clube já começa a se movimentar pensando em 2026. E um nome que voltou a ganhar força é o de Gabriel Peck, atualmente no Los Angeles Galaxy. A diretoria enxerga nele uma peça importante para o futuro elenco, e há o desejo claro de trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Só que a concorrência promete ser pesada. O Atlético Mineiro também entrou na briga,
com Sampaoli fazendo força para contar com o jogador. Vai ser disputa nos bastidores, com negociação, conversa e, claro, números na mesa. Gabriel Peck vem se destacando na Major League Soccer, e apesar de ser um campeonato de nível inferior ao brasileiro, ele tem mostrado características interessantes, especialmente na função de ponta. A comparação com Facundo Torres surge naturalmente, já que o uruguaio vem atuando aberto pela direita, mas não é exatamente um ponta de origem. Já o Peck tem mais essa característica de partir para cima, buscar o fundo, ir no 1 contra 1. Pode ser uma peça complementar importante para o estilo de jogo do Palmeiras. E mesmo que ele ainda precise provar que pode render num cenário mais competitivo como o do Brasil ou da Libertadores, a aposta faz sentido. O elenco precisa de jogadores com profundidade, que ofereçam variação de jogadas e que consigam desequilibrar. Outro nome que segue movimentando os bastidores é o de Bruno Fuchs. O zagueiro, emprestado ao Palmeiras até o fim da temporada, está com tudo encaminhado para ser comprado em definitivo. A diretoria já comunicou ao Atlético Mineiro que vai exercer a preferência de compra, e até parte do pagamento já teria sido realizada, embora essa informação ainda não esteja 100% confirmada. O valor gira em torno de R$ 26 milhões, um investimento considerável, mas que pode ser justificado pela boa fase do defensor. Ele se adaptou bem ao clube, tem mostrado segurança, leitura de jogo e boa saída de bola. Ainda mais num cenário em que o mercado de zagueiros não oferece tantas opções confiáveis assim, manter um nome que já conhece o ambiente, o estilo do Abel e que está integrado ao elenco pode ser uma escolha certeira. A diretoria vem mostrando, nos últimos tempos, que aprendeu a agir com antecedência. Movimenta o mercado com calma, estuda as possibilidades e evita decisões precipitadas. A possível permanência de Bruno Fuchs e o interesse em Gabriel Peck são reflexos dessa estratégia de montar um elenco competitivo não só para a temporada atual, mas também pensando no médio e longo prazo. Porque, no futebol atual, quem dorme no ponto perde espaço rapidinho. E o Palmeiras quer seguir brigando no topo, tanto no cenário nacional quanto no continental. Essa semana, portanto, é decisiva. Treinos intensificados, grupo focado, comissão técnica ajustando os detalhes. Faltam poucos dias para o duelo na Argentina, e cada minuto de preparação conta. A expectativa é de um jogo tenso, disputado, com poucos espaços e muito estudo tático. Mas o Palmeiras já mostrou que sabe jogar esse tipo de partida. Sabe sofrer quando precisa, sabe ser letal nos contra-ataques e sabe controlar o jogo quando tem a posse. Não será surpresa se o time voltar de Buenos Aires com um bom resultado, desde que entre ligado, concentrado e com a mesma pegada do jogo contra o Internacional. E enquanto a ansiedade cresce para o duelo na Argentina, o clima nos bastidores do Palmeiras continua movimentado. O elenco segue em preparação intensa na academia de futebol, com Abel Ferreira puxando os treinos com aquela exigência que já virou marca registrada do português. Nada de clima de já ganhou ou salto alto. Pelo contrário, o discurso é de respeito total ao River Plate e foco total em cada detalhe que pode fazer a diferença no jogo. E isso vai desde o posicionamento defensivo até a maneira de sair jogando com qualidade diante de um adversário que também sabe pressionar. Abel não quer um time passivo em campo, mas sim um Palmeiras consciente, equilibrado e pronto para se impor quando tiver a chance. Nos treinos, o treinador já vem testando variações e observando o comportamento dos jogadores em diferentes formações. A dúvida entre Evangelista e Andréas Pereira continua sendo um dos pontos mais observados. O jovem vem mostrando personalidade, intensidade e uma boa chegada à frente, enquanto Andréas tem mais rodagem e pode oferecer aquele passe vertical que quebra linhas, além de ser bom em bolas paradas. Mas o Abel é daqueles que não escolhe só pela técnica, ele analisa entrega, leitura tática e a conexão do jogador com o coletivo. E nessa fase da temporada, cada escolha precisa ser certeira. A mesma atenção se volta para a questão do ataque. Veiga pode voltar ao time titular, mas Maurício também corre por fora, especialmente se Abel quiser manter o time mais dinâmico na transição. Facundo Torres, apesar de estar atuando de forma mais ofensiva, ainda gera dúvidas se é o nome ideal para esse tipo de confronto. Ele tem qualidade,
mas não tem o mesmo impacto individual de outros pontas, e por vezes, parece destoar da intensidade coletiva. É nessas horas que a experiência de um jogador como Veiga pode pesar. Além de ser referência técnica, o meia tem faro de decisão e já mostrou inúmeras vezes que não se esconde em jogo grande. No setor defensivo, a base está consolidada. Gustavo Gomes é o pilar, o líder dentro de campo, e Bruno Fuchs, caso confirmado, será mais uma peça importante nesse esquema. A comunicação entre os dois, aliada à proteção feita pelos volantes, é um dos pontos fortes da equipe. E é esse tipo de segurança lá atrás que permite ao time avançar em bloco e pressionar o adversário com coragem. Na lateral, Marcos Rocha e Piquerez seguem como titulares absolutos, oferecendo equilíbrio defensivo e apoio ofensivo na medida certa. O time já tem identidade, já sabe o que faz com a bola e sem ela. E esse é um diferencial importante, especialmente em mata-mata. Enquanto o foco está total na Libertadores, o torcedor não tira os olhos do Brasileirão. A disputa pelo topo da tabela continua acirrada, com Cruzeiro e Flamengo tentando encostar. O Juventude, que enfrentou o Flamengo recentemente, até tentou segurar o ímpeto rubro-negro, mas mostrou uma fragilidade absurda. Faltou qualidade, sobrou nervosismo, e o time acabou sendo presa fácil. Isso só reforça a importância de vencer os confrontos diretos e não desperdiçar pontos contra adversários teoricamente mais fracos. Cada rodada é decisiva. Cada tropeço pode custar caro lá na frente. E falando em futuro, o Palmeiras está atento também ao que vem pela frente em termos de estrutura e planejamento. A ideia da diretoria é manter a base do elenco, reforçar com nomes pontuais e evitar aquela debandada típica de fim de temporada. O clube já aprendeu que continuidade gera estabilidade. E isso vale tanto para dentro de campo quanto para o ambiente fora dele. A manutenção de Abel Ferreira é outro ponto essencial. Com o contrato em vigor e respaldo total da diretoria, o treinador segue tendo liberdade para moldar o time à sua maneira. Ele participa de decisões, opina nas contratações e é peça central nesse projeto que transformou o Palmeiras num dos clubes mais organizados do continente. O interesse em Gabriel Peck, por exemplo, não é aleatório. O perfil do jogador se encaixa no que o treinador procura: intensidade, velocidade e capacidade de desequilibrar no mano a mano. Mesmo com a concorrência do Atlético Mineiro, o Palmeiras entra forte na disputa e pode levar vantagem pelo projeto mais sólido, pela estabilidade do clube e, claro, pela presença de Abel. Jogadores observam isso. Eles sabem onde há um ambiente bom de trabalho, onde há chance de disputar títulos, e isso pesa no momento da escolha. Peck é jovem, tem margem para evolução e pode ser lapidado no cenário competitivo do futebol sul-americano. O mesmo vale para Bruno Fuchs. A decisão de comprá-lo em definitivo mostra que o Palmeiras está apostando na continuidade e na construção de uma defesa sólida para as próximas temporadas. O zagueiro mostrou, em pouco tempo, que tem capacidade de ser titular. Com boa leitura de jogo, posicionamento e firmeza nos duelos, ele agrega qualidade e profundidade ao elenco. E a própria possibilidade de perder jogadores importantes em futuras janelas de transferência faz com que decisões como essa se tornem estratégicas. Não é só uma contratação por necessidade momentânea, mas sim uma movimentação de longo prazo. Com essa visão, o Palmeiras vai se consolidando como referência em gestão esportiva. Dentro e fora de campo, o clube vem acertando. E quando as coisas funcionam nos bastidores, o reflexo aparece no gramado. O ambiente é leve, os jogadores sabem o que fazer, e o torcedor sente orgulho do time. A expectativa para o restante da temporada é alta. Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem decisão batendo na porta. E se tem uma coisa que o palmeirense aprendeu nos últimos anos, é que o time sabe crescer na hora certa. Sabe lidar com pressão, com estádio lotado, com provocação adversária. Já mostrou que não treme. Que encara de frente. E se a gente pensar na reta final do ano, cada detalhe vai contar. A recuperação de jogadores, o desempenho nas próximas rodadas do Brasileirão, o aproveitamento de peças do banco, a frieza nos momentos cruciais. E claro, o apoio da torcida. Porque quando o Allianz Parque está pulsando a energia muda. É diferente.
É pressão em cima do adversário o tempo todo. É o famoso caldeirão, onde até os mais experientes sentem. E se o jogo da volta contra o River realmente for decisivo, não tenha dúvida de que a torcida vai fazer a sua parte, transformando o estádio num cenário perfeito para mais uma noite épica. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol está em polvorosa com rumores que chegam direto de bastidores do futebol internacional. Fontes próximas ao clube francês Paris Saint-Germain garantem que Nasser Al-Khelaifi, presidente do gigante europeu, estaria preparando uma proposta absolutamente surreal pela SAF do Palmeiras. Se confirmada, a transação pode mexer com o mercado da bola como poucas vezes se viu na história recente do futebol sul-americano. Segundo informações que circulam em círculos fechados, Al-Khelaifi estaria disposto a investir cifras inéditas para colocar o Verdão nas mãos do PSG, criando uma espécie de PSG das Américas. A ideia, ainda que envolta em mistério, seria integrar o Palmeiras a uma rede global de clubes com poder financeiro gigantesco, algo que poderia transformar o futebol brasileiro de maneira histórica. A proposta incluiria não apenas dinheiro, mas também parcerias estratégicas, acesso à tecnologia de ponta, centros de treinamento de padrão europeu e até intercâmbio de jogadores com o clube parisiense. O rumor causou frenesi nas redes sociais. Torcedores dividem-se entre o choque e a empolgação. Há quem veja a iniciativa como a oportunidade de colocar o Palmeiras no mapa mundial de clubes, enquanto outros questionam se a tradição e a identidade do clube poderiam resistir a uma influência tão forte do exterior. Nos bastidores do Allianz Parque, dirigentes estariam mantendo uma postura cautelosa, avaliando a proposta com a atenção de quem sabe que qualquer decisão poderia mudar a história do clube. Ainda não há confirmação oficial, mas a movimentação do PSG teria começado discretamente, com sondagens a investidores e consultores próximos à SAF do Palmeiras. Fontes indicam que o valor em questão superaria qualquer negociação já registrada no futebol sul-americano, colocando o Verdão no centro de uma negociação que, se acontecer, vai muito além do mercado interno. Enquanto isso, torcedores e especialistas acompanham cada sinal, desde viagens misteriosas de executivos até conversas reservadas com empresários europeus. O burburinho é tanto que já se fala em planos de marketing e possíveis contratações de impacto que poderiam ocorrer caso o negócio avance. Se a operação for concretizada, o Palmeiras poderia se tornar não apenas um gigante brasileiro, mas parte de um projeto global ambicioso do PSG. O futebol brasileiro, acostumado a transações milionárias de forma gradual, nunca viu algo nesse nível. A simples menção do nome de Nasser Al-Khelaifi junto ao Palmeiras já é suficiente para incendiar debates, memes e teorias entre torcedores. Até lá, tudo permanece no campo do rumor, mas com um ingrediente extra, a sensação de que o impossível pode, enfim, estar a caminho. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!